Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um solo, creio que este é o 10º. O meu nome é Daniel Melo e vou-vos falar de dois temas. O primeiro tema é uma lista de um tweet de Brian Feroldi, de como obter independência financeira mesmo com uma carga enorme de dívida, e a outra é sobre cloud computing e sobre um ETF que vos pode ajudar a fazer uma espécie de investir específico em setor sem termos que selecionar diferentes empresas dessa mesma área que nos interessa. É uma forma diferente de investir, mas que vocês têm que estudar antes de se meterem nisso e saber que um ETF que está exposto a uma área, a um setor específico de um país ou do mundo inteiro, corre mais riscos do que um setor, um ETF que esteja diversificado em múltiplas áreas e múltiplos países. E eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem o setor energético, um ETF específico disso está carregadinho de empresas de petróleo, gás, carvão. Essas empresas estão atualmente um bocado em declínio, dado a ver estamos em posição de transição energética e com um potencial de crescimento não tão grande. À medida que outras empresas que são agora pequenas de energia renovável entram nesses ETFs, elas vão ter um potencial de crescimento maior. Mas até lá vai haver uma queda progressiva desses ETFs e o vosso dinheiro, em vez de estar a crescer, vai diminuir, pelo menos nos primeiros anos. Mas vocês têm que estar conscientes desses riscos quando estão a investir em ETFs de setores, porque ao comprarem um ETF específico de um setor, estão provavelmente a comprar todas as empresas desse setor. Se esse setor se extinguir ou não for relevante, o vosso potencial retorno não será de todo comparável a um ETF mais generalista. Era só esse o aviso que eu vos queria dar. E agora, indo à lista de Brian Feroldi, ele diz que isto é a história de um gajo chamado Lenny. Não é Lenin, é Lenny. Ele disse que teve a ver há uma empresa muito conhecida que tem vários podcasts de investimento chamado Motley Fool, e aquilo tem uma espécie de Reddit em que uma pessoa discute várias coisas e fala da sua vida e tira dúvidas, etc. E ele diz que encontrou um canadiano chamado Lenny e o Lenny partilhou a história nesse subreddit, digamos assim, do Motley Fool. E então ele diz, em 1998 o Lenny tinha 27 anos. Ele e a mulher sentiam-se presos porque a dívida deles, que eles têm em Portugal, nós não temos tanto isso, mas lá para eles estudarem nas universidades têm student loans. Estas dívidas, ao contrário de outro tipo de dívidas, uma pessoa não pode declarar falência, ou seja, uma dívida para a vida, e o estarem a pagar a dívida estava-lhes a consumir 30% de tudo o que eles ganhavam. Não estavam a ver forma de ter uma vida financeira boa e estavam a viver mesmo no limite e mal conseguiam ter os básicos. Então eles decidiram arriscar tudo de uma forma mesmo incrível. Eles pediram-se e foram para a Arábia Saudita. Atenção, isto é mesmo tipo arriscar ao máximo. Mas lá não tinham nem impostos, não tinham rendas e não pagavam nada, porque tudo isto era pago pela empresa onde eles estavam. Claro que eles estavam num setor de certeza em que lhes permitia ir para outros países, ter altos rendimentos. Seria certamente um setor bem diferenciado. Se uma pessoa não estiver nessa área, fica muito mais limitada e claramente nem todos podemos fazer isto, mas ainda assim ele continuou com isto e cortaram as despesas ao máximo e o único objetivo deles era reduzir a dívida. Então tentaram pagar a dívida ao máximo e eles dizem que num ano conseguiram pagar as dívidas. Depois disso, todo o resto do dinheiro era poupar e investir. Foi aqui que Lenny se interessou pelo mercado e era dezembro de 1999. Para quem não sabe, no ano a seguir deu-se o crash da dot-com. Lenny não sabia nada de investir, então comprou todas as stocks
hype na altura, tipo Animal ou Pets.com, em que eram empresas basicamente lixo, mas estavam super valorizadas e que, além disso, ele decidiu usar margem para ter mais ganhos. E então, rapidamente, em 3 meses, ele ganhou $50,000 e sentiu-se um gênio. Claro que isto é um efeito chamado Dunning-Kruger Effect, que já falamos aqui várias vezes, em que uma pessoa começa a aprende assim os básicos e acha-se incrível, mas à medida que nós vamos ganhando mais experiência, percebemos que na realidade não somos assim tão incríveis. E o que é que aconteceu? O mercado cai, ele estava a usar a margem, como estava a usar a margem, ficou sem nada e perdeu 96% de tudo o que tinha. Então, ficou muito afetado com isto, com o mercado, e então usou o dinheiro extra apenas para comprar uma casa e iniciar um negócio online. Voltaram para o Canadá, não tinham dívidas e já tinham a casa. Não estavam ricos, mas estavam financeiramente bem. O novo plano era trabalhar durante 30 anos, pagar a casa, salvar para a universidade, para os seus 2 filhos e receber a reforma aos 65 anos. Era longo, era aborrecido, mas era navegável ao menos, melhor do que estavam antes. Em 2004, o Lenny deixou de ter medo das ações outra vez e então subscreveu um serviço de ações. Com isto, conseguiram contribuir durante 2 semanas para a espécie de poupança-reforma que eles têm no Canadá e investir cerca de $5,000 por ano. E ele decidiu comprar cerca de 80 ações, evitar a margem ao máximo, preservar as ações que ele estava a ganhar e vender raramente. Basicamente ele estava a funcionar como um mini ETF. Durante 14 anos ele fez isto e aos 48 anos conseguiu-se reformar. É incrível porque ele no início desta história estava tapado de dívida ao máximo e depois foi para a Arábia Saudita e conseguiu estourar o dinheiro todo que poupou. Então, quais são as 5 lições que nós podemos tirar de Lenny? Segundo o Brian Feroldi, ser frugais, ou seja, tentar não viver um estilo de vida em que nós gastemos quase tudo o que nós ganhamos ou gastar mais do que nós ganhamos, ou seja, viver abaixo daquilo que nós gastamos. Ser pacientes, tentar não ficar ricos imediatamente, apostar no efeito de compounding que nos permite ficar milionários ao longo prazo, tendo em conta que os primeiros 10 anos vão ser muito aborrecidos, mas depois aí o efeito de compounding é que explode. Vender raramente, porque há empresas que inicialmente são muito baratas e depois vão crescendo e depois explodem, e portanto não vender os vencedores. Investir a longo prazo, sempre tentar não no efeito imediato, nos dias que sobem, nos dias que descem, nas variações grandes. O que interessa é que algumas destas ações vão crescer imenso e vão compensar pelo portfólio todo. Tentar não ter medo de arriscar na vida e também em ações. Por exemplo, ele ir para a Arábia Saudita foi algo que lhe compensou imenso. Ele arriscou e conseguiu mudar a trajetória em que estava. E podemos não comprar ações individuais se nós não queremos. O que interessa é conseguirmos ter uma alta taxa de poupança e pelo menos investir em fundos de investimento. E pronto, esta é a história de Lenny e que pode ser a vossa história também. Quanto a ir à Arábia Saudita não sei, depende, só se quiserem, não é nada comigo, mas este tipo de decisões que às vezes nos dá muito medo pode efetivamente mudar a nossa